Eram 6 da manhã quando ouvi os gritos dela do lado de fora. A voz da Patrícia rasgava o silêncio do bairro como uma faca. Mãe, abra essa porta. Esta casa é do meu marido. Meu coração disparou, mas minhas mãos estavam firmes. Eu tinha 68 anos e 30 anos de luta para chamar aquela casa de minha. E naquele momento, coberta de vermelho da cabeça aos pés, parada no meio da sala, que eu mesma decorei tijolo por tijolo, eu sabia que tinha chegado a hora de defender tudo o que construí. Os chaveiros que ela trouxe já estavam trabalhando na fechadura. Eu podia ouvir o barulho metálico, aquele som de quem está violando algo que não lhe pertence. 6 da manhã. Que tipo de pessoa faz isso às 6 da manhã? Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido com família. E não esquece de curtir para que mais pessoas vejam isso, porque o que vou contar aqui precisa ser ouvido. Eu estava preparada. Tinha passado a noite toda preparada. Porque quando você vive o que eu vivi nos últimos 8 meses, quando você descobre que seu próprio filho está te roubando, que a mulher dele quer tomar sua casa, você aprende que não pode mais confiar em lágrimas ou em súplicas. Você precisa ser mais esperta que eles. As 4 garrafas de ketchup estavam vazias no chão da cozinha. O corante alimentício vermelho, aquele bem forte que uso para fazer bolo, tinha sido o toque final. Eu tinha espalhado tudo pela entrada, pelas paredes, no chão, em mim mesma. Parecia uma cena de crime. E era isso que eu queria que parecesse. Ela vai pagar por ter me expulsado da minha própria casa. Patrícia gritava para os chaveiros, e eu conseguia ouvir a voz enjoada dela mesmo através da porta. Minha própria casa. Ela tinha coragem de dizer isso. A casa que eu paguei sozinha, sem a ajuda de ninguém, trabalhando como secretária durante 20 anos e depois como costureira autônoma por mais 10. Cada centavo daquela casa saiu do meu suor. O barulho na fechadura ficou mais intenso. Eles estavam conseguindo. Respirei fundo e me posicionei exatamente onde tinha planejado. No meio da entrada, visível assim que a porta se abrisse, com o sangue escorrendo do meu rosto, dos meus braços, da minha roupa. Tinha até colocado um pouco no chão ao meu redor, como se eu tivesse caído ali. Meu Deus, como foi que cheguei até aqui? 8 meses atrás, quando o Elias apareceu na minha porta com aquela cara de cachorro abandonado e me pediu para ficar só uns dias enquanto ele e a Patrícia organizavam a vida, eu nem pensei 2 vezes. Era meu filho. Meu único filho. Como uma mãe pode negar abrigo para seu filho? Só até a gente conseguir alugar um lugar melhor, mãe. A Patrícia está em transição de emprego e eu estou fechando uns negócios. Vai ser rapidinho. Rapidinho. Que piada amarga agora. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses. E, em transição de emprego, era mentira. A Patrícia nunca trabalhou na vida. E os negócios do Elias? Também mentira. Ele tinha sido demitido há 4 meses e não me contou. Ficava saindo todo dia de manhã, como se fosse trabalhar. Mas estava o tempo todo fazendo bicos mal pagos, ou simplesmente vagando por aí, com vergonha de admitir que tinha falhado de novo. De novo. Porque essa não era a primeira vez. O Elias tinha 43 anos, e essa era a 3ª vez que ele voltava para minha casa depois de algum fracasso. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez ele tinha trazido a Patrícia. A porta cedeu. Ouvi o clique final da fechadura sendo vencida e, em câmera lenta, vi a porta se abrir. O rosto do chaveiro apareceu primeiro, confiante, profissional, fazendo seu trabalho. Depois veio o rosto da Patrícia, aquele sorriso vitorioso já se formando nos lábios vermelhos. E então eles me viram. O chaveiro ficou branco, literalmente branco. A boca dele se abriu e ele deu um passo atrás, tropeçando no próprio pé. Meu Deus do céu! Ele gritou e a voz dele rachou no meio da frase. Patrícia parou. O sorriso congelou no rosto dela e depois desapareceu, substituído por algo entre choque e horror. O que? O que você fez? Eu não disse nada. Só olhei para ela, com o ketchup escorrendo pelo meu rosto, meus braços estendidos levemente, a casa toda pintada de vermelho atrás de mim. Parecia que tinha acontecido um massacre ali dentro. Socorro! Alguém chama a polícia!
O segundo chaveiro, que tinha ficado um passo atrás, começou a gritar: "Tem uma mulher morta aqui! Tem sangue por toda parte!" Os vizinhos já estavam acordados com os gritos da Patrícia. Agora, com o chaveiro berrando sobre sangue e morte, as portas começaram a se abrir. A dona Otília, minha vizinha de 70 anos que mora na casa ao lado há mais tempo que eu, foi a primeira a aparecer na calçada, ainda de roupinha e chinelo. "Que horror, Teresa!" ela gritou, levando a mão ao peito. "Dona Otília", eu falei calmamente, com a voz firme apesar do coração disparado. "A senhora pode chamar a polícia, por favor? Tentaram invadir minha casa." "Invadir?" Patrícia encontrou a voz de novo e ela saiu estridente, histérica. "Eu sou a dona desta casa. Meu marido é o dono desta casa." "Seu marido? Meu filho? O homem que eu criei sozinha depois que o pai dele nos abandonou quando ele tinha 5 anos. O menino que eu alimentei, vesti, eduquei, que eu mandei para a escola particular mesmo tendo que fazer horas extras de madrugada. O homem que agora, aos 43 anos, tinha criado um cartão de crédito falso no meu nome e acumulado 22 mil reais de dívida. 22 mil reais que eu só descobri quando abri a correspondência dele por engano, 3 dias atrás. Uma correspondência que ele escondia de mim. 22 mil reais gastos em quê? Em roupas caras para a Patrícia? Em jantares em restaurantes que eu nunca poderia pagar? Em um colar de ouro que vi pendurado no pescoço dela, brilhando como um troféu da minha humilhação. "A senhora está bem?" Seu Hélio, o vizinho do outro lado, um senhor de 80 anos que sempre foi gentil comigo, tinha se aproximado. Ele olhava para mim com preocupação genuína, mas sem o pânico dos chaveiros. Eu olhei para ele e lentamente levantei meu braço. Com a mão limpa, limpei um pouco do sangue do meu rosto e mostrei para ele. "É ketchup, seu Hélio, e corante alimentício." O silêncio que caiu foi absoluto. Até a Patrícia ficou muda por um momento. "Esses chaveiros", eu continuei com a voz mais forte agora, "foram contratados sob falsa pretensão para arrombar a porta da minha casa. A casa que está registrada no meu nome no cartório há 30 anos. Eu só me defendi da única forma que consegui pensar. Os chaveiros se entreolharam. O mais velho, aquele que tinha ficado branco, deu um passo à frente. "A senhora disse que essa era a casa do marido dela." Ele apontou para Patrícia. "Que a senhora tinha mudado as fechaduras e que ela tinha direito de entrar." "Mentira", eu disse simplesmente. "Meu nome é Teresa Santos. Essa casa foi comprada por mim em 1995 e está quitada e registrada apenas no meu nome. Se quiserem, posso mostrar a escritura." "Não, não." O chaveiro levantou as mãos, recuando. "A gente não quer mais nada com isso. A gente vai embora. Não cobramos nada. Não queremos confusão." Eles foram rápidos. Em menos de um minuto, estavam na van deles, acelerando rua abaixo como se o diabo estivesse no banco de trás. E a Patrícia? A Patrícia estava tremendo de raiva. O rosto dela estava vermelho, as veias do pescoço saltadas. "Você está louca! Você é uma velha louca!" "Patrícia!" Minha voz saiu tão fria que até eu me assustei. "Tire suas coisas da minha casa e vá embora. Eu não vou a lugar nenhum. Essa casa não é sua." Eu a cortei. "Nunca foi. E você sabe muito bem disso. Assim como sabe que gastou 22 mil reais em um cartão de crédito fraudulento que seu marido fez no meu nome." Ela empalideceu. Foi rápido, mas eu vi. Vi o momento exato em que ela percebeu que eu sabia. "Eu não sei do que você está falando." "Claro que sabe. Assim como sabe que eu tenho todas as faturas, todos os comprovantes e que já entrei em contato com o banco e com um advogado. Você e meu filho cometeram um crime federal. Fraude de identidade e estelionato. E vocês? O que fariam se descobrissem que o próprio filho está te roubando? Se vissem ele mentindo na sua cara todo dia, saindo de casa fingindo que ia trabalhar enquanto gastava seu dinheiro em mimos para a esposa? Como vocês aguentariam isso? Porque eu aguentei durante 8 meses sem saber. 8 meses vendo minha casa ser tomada aos poucos. 8 meses assistindo a Patrícia jogar fora meus móveis porque eram velhos demais, substituir minhas cortinas porque não combinavam com o estilo dela, reclamar da minha comida porque não era saudável o suficiente.
vezes sendo tratada como uma intrusa na minha própria casa. A dona Otília tinha voltado. A polícia está a caminho, Teresa. Obrigada, dona Otília. Patrícia olhou ao redor, vendo os vizinhos todos acordados, todos olhando para ela. Seu Hélio, dona Otília, o jovem casal do número 42, até a dona Lourdes, que nunca fala com ninguém, tinha saído para ver o que estava acontecendo. Vocês não entendem, Patrícia começou, com a voz mais suave agora, tentando parecer razoável. Ela está ficando sem mim. Ela não pode mais cuidar da casa sozinha. Ela precisa de ajuda. A gente só estava tentando ajudar. Sim? Seu Hélio soltou uma risada curta. Dona Teresa conversa comigo todo dia. Ela tem a cabeça mais boa que a minha. E olha que eu sou 10 anos mais velho. Essa história não cola não, moça. É verdade, dona Otília concordou. A Teresa cuida da casa dela melhor que muito jovem por aí. E outra coisa, a gente ouviu você gritando que ia arrombar a porta. Não foi ela que mudou a fechadura. Foi você que quis invadir. Eu podia ver a derrota se formando nos olhos da Patrícia. Mas ela ainda tinha um trunfo. Pelo menos achava que tinha. Eu vou ligar para o Elias, ela disse, pegando o celular com mãos trêmulas. Ele vai resolver isso. Ela discou. 1 vez, 2, 3. O telefone do meu filho chamava e ninguém atendia. Elias, atende, atende. Ela gritava para o telefone, mas ele não atendia, porque ele era covarde, sempre foi. Deixava a Patrícia fazer o trabalho sujo enquanto ele se escondia, fingindo que não sabia de nada. Mas eu sabia. Eu sempre soube. Uma mãe sempre sabe quando o filho está mentindo. O que eu não quis aceitar, durante todos esses meses, foi a extensão das mentiras. O carro da polícia virou a esquina. 2 policiais, um homem e uma mulher, saíram da viatura com aquela calma profissional que vem da experiência. Bom dia. Recebemos um chamado de tentativa de invasão, o policial disse, olhando ao redor. Os olhos pararam em mim e no ketchup que me cobria. Mas ele não pareceu chocado. Acho que depois de anos na rua, eles já viram de tudo. Sou eu quem fez o chamado. Dona Otília se adiantou. Vi essa moça, ela apontou para Patrícia, tentando arrombar a casa da minha vizinha às 6 da manhã. Ela trouxe chaveiros e tudo. Não foi arrombamento, Patrícia gritou. É a casa do meu marido, ela que nos expulsou ilegalmente. A policial, uma mulher de uns 40 anos com um olhar cansado mas atento, se virou para mim. A senhora é a proprietária deste imóvel? Sou. Meu nome é Teresa Santos. Tenho a escritura registrada em cartório desde 1995. Pode mostrar? Posso. Só preciso me limpar um pouco primeiro. Eu gesticulei para o ketchup. Isso aqui foi a minha forma de me defender. Ela trouxe chaveiros para arrombar minha porta às 6 da manhã. Eu estava com medo e fiz uma cena para assustar os chaveiros e fazer os vizinhos acordarem. O policial olhou para mim com o que poderia jurar ser um lampejo de admiração. A senhora criou uma cena de crime falsa. Criei. Funcionou. Os chaveiros foram embora e os vizinhos ligaram para vocês. Ele trocou um olhar com a parceira e balançou a cabeça. Essa é nova. Entrei na casa e fui buscar a escritura. Estava no mesmo lugar de sempre, na gaveta da minha penteadeira, junto com a certidão de nascimento do Elias, o diploma dele do ensino médio, as fotos antigas. A escritura era velha, o papel já amarelado, mas as informações estavam claras. Proprietária única, Teresa Helena Santos, imóvel quitado, sem pendências. Quando voltei, já tinha limpado um pouco do rosto. Entreguei o documento para a policial, que examinou com cuidado. Está tudo em ordem, ela disse depois de um minuto. Virou-se para Patrícia. A senhora tem algum documento que comprove propriedade ou direito de residência? Meu marido, o filho dela, ele mora aqui há 8 meses. Isso não lhe dá direito de arrombar a porta, o policial disse. Se a proprietária pediu que saísse, a senhora precisa sair. Caso contrário, é invasão de propriedade. Mas as minhas coisas, minhas roupas... Suas coisas já estão empacotadas, eu disse calmamente. Estão ali na sala. Você pode levá-las agora. Eu tinha passado o dia anterior, depois de expulsá-los, empacotando tudo que pertencia a eles. Cada roupa, cada sapato, cada objeto. Coloquei tudo em caixas e malas,
organizadamente, porque mesmo na minha raiva, eu não consegui simplesmente jogar as coisas deles no quintal. Não era minha natureza. Patrícia me olhou com tanto ódio que cheguei a dar um passo atrás. Você vai se arrepender disso. O Elias é seu filho. Você está fazendo isso com seu próprio filho. Não, eu respondi, e minha voz não tremeu. Foi ele quem fez isso comigo, e você o ajudou. Agora pegue suas coisas e vá embora da minha casa. Levou 20 minutos. 20 minutos de silêncio tenso, enquanto ela arrastava as malas e caixas para fora, jogando tudo na calçada sem cuidado. Os policiais supervisionavam, garantindo que ela só levasse o que era dela. Quando terminou, ela chamou um táxi pelo celular. E o Elias? A policial me perguntou. Ele mora aqui? Morava, até ontem. Ele não está mais autorizado a entrar. Ela assentiu e fez algumas anotações. Se ele tentar forçar a entrada, ligue para nós imediatamente. E quanto à fraude que a senhora mencionou, já entrei em contato com o banco e com um advogado. Tenho todas as provas. Vou processar. Procure a delegacia para registrar um boletim de ocorrência formal, ela disse, me entregando um cartão. Isso vai ajudar no seu caso. Quando o táxi da Patrícia finalmente saiu, levando ela e seu ódio para longe da minha rua, eu senti algo que não sentia há 8 meses. Alívio. Mas não era um alívio completo, porque ainda faltava uma coisa, uma pessoa, meu filho. E eu sabia que ele viria. Não hoje, talvez nem amanhã, mas ele viria. Porque no fundo, por baixo de todas as mentiras e da fraqueza, ele ainda era aquele menino de 5 anos que chorou no meu colo quando o pai foi embora. E essa parte de mim, a parte que ainda era minha, estava partida em pedaços. Levei 3 horas para limpar todo o ketchup. 3 horas esfregando o chão, as paredes, a porta. Minhas mãos doíam. Meus joelhos reclamavam a cada movimento. Mas eu não parei. Precisava limpar. Precisava apagar aquele vermelho todo, aquela cena que eu mesma criei. Porque agora que a Patrícia tinha ido embora, agora que os vizinhos tinham voltado para suas casas e os policiais para suas viaturas, eu estava sozinha com o silêncio. E o silêncio era ensurdecedor. Quando terminei, já passava das 10 da manhã. Sentei no sofá da sala, aquele mesmo sofá que a Patrícia tinha chamado de velho e feio, e olhei ao redor. Minha casa de novo. Sem as roupas dela jogadas no encosto das cadeiras. Sem os sapatos caros dele espalhados pela entrada. Sem o som da televisão ligada no volume máximo, porque ela não conseguia ouvir no volume normal. Sem o cheiro daquele perfume enjoativo que ela usava e que impregnava tudo. Silêncio. Paz. E uma dor no peito que não tinha nome, porque ele era meu filho. Por mais que tivesse me roubado, por mais que tivesse mentido, por mais que tivesse trazido aquela mulher para dentro da minha casa e deixado ela me desrespeitar durante meses, ele ainda era meu filho. E essa é a parte que ninguém te conta sobre ser mãe. Que você pode estar furiosa, traída, destruída, mas ainda assim uma parte de você se pergunta se ele está bem, se está com fome, se tem onde dormir. Peguei o telefone. Olhei para o número dele na minha lista de contatos. Meu dedo parou sobre o botão de chamada por longos segundos. Mas não liguei. Não podia. Porque se eu ligasse, se eu mostrasse fraqueza agora, tudo o que tinha feito teria sido em vão. Ele precisava sentir o peso do que fez. Precisava entender que ações têm consequências. Coloquei o telefone de lado e fui fazer café. Café forte, daquele jeito que eu gosto e que a Patrícia vivia reclamando que era muito amargo. Sentei na cozinha, na minha mesa, bebendo da minha xícara preferida, aquela com flores azuis que pertenciam a minha mãe. A Patrícia tinha tentado jogar essa xícara fora uma vez, dizendo que estava velha e manchada. Eu a resgatei do lixo e a escondi no fundo do armário. Agora ela estava de volta ao seu lugar de honra. O primeiro dia passou devagar. Arrumei a casa, coloquei cada coisa de volta no seu lugar. As cortinas que ela tinha tirado voltaram para as janelas. Os meus quadros antigos, aqueles com paisagens do interior que minha avó me deu, voltaram para as paredes. A casa voltou a ser minha, mas era uma vitória vazia, porque a cada cômodo que ela arrumava, eu me lembrava dele pequeno. Ali, naquele canto da sala,
era onde ele montava suas pistas de carrinho. Ali na cozinha era onde ele sentava no balcão e me ajudava a fazer biscoitos. Ali, no quarto que agora estava vazio, era onde ele dormiu até sair de casa pela primeira vez, aos 20 anos. Onde foi que eu errei? Essa pergunta me perseguiu durante dias. Eu não dormi direito naquela primeira noite. Fiquei deitada, olhando para o teto, repassando cada momento da criação dele. Eu tinha sido muito permissiva? Tinha dado tudo nas mãos e não ensinei o valor do trabalho? Mas não, eu trabalhava tanto. Ele viu o quanto eu me sacrificava. Ele viu as madrugadas que eu passava costurando para ganhar um dinheiro extra. Ele viu os dias que eu fiquei doente e ainda assim fui trabalhar porque não podia perder o pagamento. O segundo dia foi pior que o primeiro. Dona Otília apareceu na hora do almoço com um prato de comida. Você precisa comer, Teresa. Passou por tanta coisa. Aceitei o prato mais pela gentileza dela do que pela fome. Comemos juntas na minha mesa e ela não fez perguntas. Só ficou ali, em silêncio confortável, e quando terminou, lavou os pratos e foi embora. Qualquer coisa, é só bater na porta, ela disse antes de sair. Seu Hélio também passou. Trouxe alguns legumes da horta dele. Sei que você gosta de fazer sopa, ele disse com aquele jeito tímido que ele tem. Pensei que pudesse usar. Eu agradeci e quando ele foi embora, chorei. Chorei porque essas pessoas, esses vizinhos que não eram minha família, estavam cuidando de mim mais do que meu próprio filho tinha cuidado. Chorei porque a gentileza deles doía de tão bonita. Chorei porque eu estava exausta. No terceiro dia, fui ao banco. Tinha marcado uma reunião com o gerente. Levei todas as faturas do cartão de crédito que não era meu, todos os comprovantes que tinha conseguido juntar. A dívida era de R$ 22.000. 22.000 que eu nunca gastei. Isso é fraude clara, dona Teresa. O gerente, um rapaz jovem chamado Fernando, disse depois de analisar tudo. A assinatura no contrato de abertura do cartão nem parece com a sua. E olhas aqui, ele apontou para o computador. As compras foram feitas em lojas que a senhora nunca frequentou. Tem compra de roupa masculina, joias, restaurantes caros. Não combina com seu histórico. Posso provar que não fui eu? Pode. Mas vai precisar fazer um boletim de ocorrência. Denunciar a fraude formalmente. O banco vai abrir uma investigação e, se comprovado que não foi a senhora, a dívida será cancelada e o responsável será processado. O responsável é meu filho. Fernando parou. Olhou para mim com uma expressão que misturava surpresa e pena. Seu filho? Meu filho. E a esposa dele. Ele não soube o que dizer. Ficou quieto por alguns segundos, depois limpou a garganta. Dona Teresa, a senhora tem certeza que quer prosseguir com isso? Se for comprovado que ele fez a fraude, ele pode ser preso. Tenho certeza. E eu tinha. Porque R$ 22.000 era dinheiro que eu não tinha. Se aquela dívida ficasse no meu nome, eu perderia a casa. Eu perderia tudo pelo que trabalhei. E ele sabia disso. Quando fez aquele cartão, quando gastou aquele dinheiro, ele sabia muito bem o que estava arriscando. Ele só não pensou que eu descobriria. Saí do banco com os formulários de contestação de fraude. Precisava da assinatura do responsável, reconhecendo o crime. Precisava que o Elias confessasse. E foi naquela tarde, quando voltei para casa carregando o peso daqueles papéis na bolsa, que vi o carro dele parado na frente de casa. Um carro velho, um Palio 2005, que mais fazia barulho do que andava, mas que ele adorava porque tinha sido o primeiro carro que comprou com o próprio dinheiro. Ou pelo menos foi o que ele me disse na época. Agora eu não sabia mais o que era verdade. Ele estava sentado dentro do carro, com a cabeça apoiada no volante. Mesmo de longe, mesmo sem ver o rosto dele, eu sabia que ele estava chorando, porque eu o conhecia. Conhecia cada gesto, cada maneirismo. Ele era meu filho. Parei na calçada. Meu coração estava disparado de novo, mas era diferente de quando a Patrícia estava gritando do lado de fora. Era uma dor diferente, mais profunda, mais pessoal. Ele levantou a cabeça e me viu. Nossos olhos se encontraram através do para-brisa embaçado do carro. Ele estava destruído. Olhos vermelhos, barba por fazer, roupa amassada. Parecia que não dormia há dias. Ele saiu do carro devagar,
como se cada movimento custasse um esforço imenso. Ficamos ali, parados na calçada, a 3 metros de distância um do outro. 3 metros que pareciam 3 quilômetros. Mãe, ele disse, e a voz dele saiu quebrada. Eu preciso conversar com você. Não tem nada para conversar, Elias. Por favor, me deixe explicar. Explicar? Eu soltei uma risada larga. Explicar o quê? Que você mentiu para mim durante meses? Que estava desempregado e não me contou? Que fez um cartão de crédito no meu nome e gastou 22 mil reais? Que ia deixar eu perder minha casa por causa das suas dívidas? O que exatamente você quer explicar? Ele deu um passo à frente. Eu dei um passo atrás. Não chega perto de mim. Mãe, eu sei que estraguei tudo. Eu sei. Mas eu preciso que você me escute. Eu escutei você durante 8 meses, Elias. Escutei você dizer que estava trabalhando. Escutei você dizer que era só temporário. Escutei você dizer que ia melhorar. Tudo mentira. Eu tinha vergonha. Ele gritou de repente, e a voz ecoou pela rua. Eu tinha vergonha de admitir que tinha falhado de novo. Que tinha perdido mais um emprego, que era um fracasso. E por isso você me enganou? O silêncio que caiu foi brutal. Ele abriu a boca, fechou. Abriu de novo. Não conseguia responder. Foi isso que você fez, Elias. Você me roubou. Você entrou na minha casa, dormiu na minha cama, comeu da minha comida e me roubou. A Patrícia, ela disse que era só até a gente conseguir. Não. Minha voz saiu tão firme que até eu me assustei. Não ponha a culpa na Patrícia. Você é um homem de 43 anos. Você tem responsabilidade pelas suas próprias escolhas. Você escolheu fazer aquele cartão. Você escolheu assinar meu nome. Você escolheu gastar aquele dinheiro. Você. Ele começou a chorar. Não era um choro silencioso. Era um choro alto, desesperado, de alguém que finalmente está enfrentando o peso do que fez. Ele caiu de joelhos na calçada, com as mãos no rosto, soluçando. E vocês, já viram um filho adulto desabar na sua frente? Já sentiram aquela vontade de correr e abraçar, de dizer que está tudo bem, que vai ficar tudo bem, enquanto ao mesmo tempo sua cabeça grita que nada está bem, que nada vai ficar bem se você continuar sendo complacente? Eu fiquei parada. Cada fibra do meu corpo queria ir até ele, mas eu não fui. Levanta, Elias. Ele levantou a cabeça, o rosto molhado de lágrimas. Mãe, eu sinto tanto. Eu sinto tanto. Eu não queria fazer isso com você. Mas fez. Eu vou consertar. Eu juro. Eu vou trabalhar. Vou pagar cada centavo. Eu vou. Você vai assinar uma confissão. Eu o cortei. Tirei os papéis da bolsa e estendi para ele. Você vai assinar aqui, reconhecendo que foi você quem fez a fraude. Isso vai limpar o nome no banco. E depois disso você vai ficar longe de mim. Eu olhei para os papéis, depois para mim. Se eu assinar isso, eu posso ser preso. Eu sei. Você vai me denunciar? Você me deu escolha? Se eu não limpar meu nome, eu perco a casa. Você sabe disso. Você sabia disso quando fez o cartão. Eu não pensei que ia chegar tão longe. A Patrícia disse que era só para emergências, que a gente ia pagar rápido, que... A Patrícia, eu repeti. E havia tanto veneno nessa palavra. Onde ela está agora, Elias? Cadê ela para te apoiar nesse momento? Ele baixou a cabeça. Ela foi embora. Disse que eu era um fraco. Que um homem de verdade não deixaria a própria mãe fazer o que você fez. Eu poderia ter sentido pena. Poderia ter me alegrado com o sofrimento dele. Mas só senti vazio. Assina os papéis, Elias. E depois? Depois eu vou preso e você fica feliz? Depois você vai ter que lidar com as consequências das suas escolhas. Assim como eu estou lidando com as consequências de ter sido uma mãe que sempre te protegeu demais. Que sempre te salvou de todos os problemas. Que nunca deixou você cair de verdade. Ele ficou ali, de joelhos na calçada, segurando os papéis com mãos trementes. Eu vi o momento em que ele entendeu. O momento em que percebeu que não havia saída fácil. Que não havia súplica ou lágrima que mudasse minha decisão. Ele assinou. Assinou com a mão tremendo tanto que a assinatura mal ficou legível. Mas estava lá. Confissão completa. Reconhecimento do crime. Peguei os papéis de volta e guardei na bolsa. Agora vai embora. Mãe, vai embora.
tenho para onde ir. A Patrícia levou todo o dinheiro que a gente tinha. Eu não consigo pagar hotel. Não tenho ninguém que possa me ajudar. Olhei para ele. Olhei de verdade. Vi o homem quebrado, desesperado, perdido. Vi o menino que um dia sentou no meu colo e me pediu para ler uma história antes de dormir. Vi as duas versões dele ao mesmo tempo, sobrepostas, e doeu tanto que pensei que meu coração ia partir no meio. Entrei em casa. Ele ficou lá fora, pensando que eu tinha o abandonado completamente. Talvez devesse ter feito isso. Mas eu voltei com R$ 1.000 em dinheiro que eu tinha guardado para emergências, e coloquei na mão dele. Isso é um empréstimo, não é um presente. Você vai me devolver cada centavo com juros. E não é para você voltar aqui. É para você alugar um lugar barato, procurar um emprego e começar a consertar a bagunça que fez da sua vida. Ele olhou para o dinheiro, depois para mim. Eu não mereço isso. Não merece. Mas eu ainda sou sua mãe e ainda tenho esperança, por menor que seja, de que você vai aprender algo com isso. Eu vou aprender, mãe. Eu juro. Eu vou trabalhar, vou pagar tudo, vou provar para você que eu posso mudar. Não faça promessas agora. Só faça. Ele tentou me abraçar. Eu recuei. Ainda não. Você entende? Ainda não. Ele assentiu, engolindo mais lágrimas. Entrou no carro e ficou ali, parado, com o motor ligado, olhando para mim pela janela. Eu entrei em casa e fechei a porta. Só então, com a porta trancada e as cortinas fechadas, eu deixei as lágrimas caírem. Chorei por horas. Chorei até não ter mais lágrimas. Chorei pela mãe que fui, pelo filho que ele era, pela relação que tínhamos perdido em algum lugar ao longo desses anos. Chorei porque tinha feito a coisa certa e a coisa certa doía demais. Mas mesmo através da dor, eu sabia. Tinha sido necessário. A semana que seguiu foi estranha, vazia. A casa estava silenciosa demais. Eu me pegava fazendo café para 2 pessoas e lembrando que estava sozinha. Pegava o telefone para perguntar se ele queria jantar e lembrava que ele não estava mais aqui. Velhos hábitos custam a morrer. Fui à delegacia e registrei o boletim de ocorrência. Entreguei a confissão assinada. A delegada, uma mulher séria de uns 50 anos, olhou para os papéis e depois para mim. A senhora tem certeza disso, dona Teresa? Uma vez que abrir o processo, não tem mais volta. Seu filho pode enfrentar de 2 a 5 anos de prisão. Eu sei. E mesmo assim a senhora quer continuar? Respirei fundo. Eu não tenho escolha. Se eu não fizer isso, a dívida fica no meu nome. E eu perco tudo. Ela assentiu com compreensão. Acontece mais do que a senhora imagina. Familiares cometendo fraude. É uma das coisas mais tristes que vemos aqui. O banco iniciou a investigação. Levou 2 semanas. 2 semanas de ansiedade, de noites mal dormidas, de perguntas constantes. Será que fiz a coisa certa? Será que foi longe demais? Será que ele vai mesmo ser preso? E então, numa quinta-feira chuvosa, o Elias apareceu de novo. Dessa vez não estava destruído. Estava diferente. Mais sóbrio, mais presente. Consegui um emprego. Foram as primeiras palavras dele. Nem oi, nem como você está. Só isso. Consegui um emprego num supermercado. Não paga muito, mas é honesto. Eu estava na porta, com a mão na maçaneta, sem saber se devia deixá-lo entrar ou não. Que bom, eu disse, e era sincero. Queria que ele conseguisse. Queria acreditar. Vim trazer os primeiros R$ 100, dos 1.000 que você me emprestou. Ele estendeu uma nota de 100, amassada e manchada. Era óbvio que ele tinha segurado aquilo com cuidado, como se fosse a coisa mais importante do mundo. Peguei a nota. Obrigada. E eu queria te contar uma coisa. Algo que você precisa saber. Algo na voz dele me fez gemer. O quê? Ele olhou para os lados, depois para mim. Posso entrar? Só 5 minutos. Hesitei, mas havia algo diferente nele. Algo que me fez abrir a porta. Sentamos na sala. Ele não relaxou no sofá como costumava fazer. Ficou na ponta, tenso, com as mãos entrelaçadas. Mãe, o cartão de crédito não foi a única coisa. Meu estômago se revirou. O que você quer dizer? A Patrícia e eu, a gente tinha um plano. Ele não conseguia me olhar nos olhos.
A gente ia esperar você ficar mais velha, mais frágil, e então a gente ia dizer que você não conseguia mais cuidar de si mesma, que precisava ir para um asilo, e a gente ia ficar com a casa. O mundo parou. Literalmente parou. Eu consegui ouvir meu próprio coração batendo, cada batida um trovão nos meus ouvidos. Vocês iam me tirar da minha casa? Era o plano da Patrícia. Mas mãe, eu fui junto. Eu concordei. Eu sou tão culpado quanto ela. Por quanto tempo? Por quanto tempo vocês planejaram isso? Desde que a gente se mudou para cá. 8 meses. 8 meses. 8 meses vivendo sob o meu teto, comendo da minha comida, usando minha água e luz, e o tempo todo planejando me tirar de tudo. Planejando me colocar no asilo e roubar minha casa. Por que você está me contando isso agora? Ele finalmente me olhou. E havia algo nos olhos dele que não via há anos. Vergonha genuína. Porque você merece saber a verdade. Toda a verdade. E porque eu preciso que você entenda que tudo o que você fez, todo o sofrimento que você me causou esses dias, eu merecia. Eu merecia cada segundo. Eu não sabia o que sentir. Raiva, traição, alívio por ter descoberto antes que fosse tarde demais. Sai da minha casa. Mãe, sai. Ele se levantou rapidamente, mas antes de ir, ele deixou um envelope na mesinha de centro. Aqui tem mais algumas informações sobre outras coisas que a Patrícia fez. Coisas que você merece saber. E então ele foi embora. Fiquei olhando para aquele envelope por longos minutos. Tinha medo de abrir. Medo do que mais poderia descobrir. Mas precisava saber. Dentro havia cópias de conversas, mensagens entre Elias e Patrícia, planejando cada passo, falando sobre mim como se eu fosse um obstáculo, um problema a ser resolvido. Li tudo, cada palavra, cada linha, e quando terminei, não chorei, porque não havia mais lágrimas. Só havia certeza absoluta de que tinha feito a escolha certa, de que não podia, não devia e não ia perdoar tão fácil. Mas havia algo mais naquele envelope. Uma última mensagem do Elias, escrita em mão. Mãe, eu sei que você nunca vai me perdoar. E tudo bem. Eu só preciso que você saiba que estou finalmente entendendo o que fiz. E vou passar o resto da minha vida tentando ser o homem que você merecia ter como filho. Mesmo que seja tarde demais. Mesmo que você nunca veja. Guardei tudo. As provas. A mensagem. Tudo. Porque um dia, talvez daqui a muito tempo, eu talvez consiga olhar para tudo isso e sentir algo além de dor. Mas aquele dia ainda não tinha chegado. Os dias foram passando. Devagar, pesados como pedras, mas passando. Cada manhã eu acordava e tinha um segundo de paz antes de lembrar de tudo. Um segundo onde a casa era apenas uma casa, onde meu filho era apenas meu filho, onde nada havia acontecido. Mas então, a memória voltava como uma onda fria, e eu precisava levantar mesmo assim, fazer café mesmo assim, seguir em frente mesmo assim. O banco concluiu a investigação em 3 semanas. Fernando, o gerente, me ligou numa manhã de terça-feira. Dona Teresa, preciso que a senhora venha aqui. Temos novidades. Fui no mesmo dia. Dona Otília se ofereceu para ir comigo, mas eu disse que precisava fazer isso sozinha. Na verdade, eu tinha medo. Medo de que dissessem que não tinha provas suficientes. Medo de que a dívida ficasse comigo. Medo de perder tudo. Fernando me recebeu na sala dele, com papéis espalhados pela mesa. A fraude foi comprovada, ele disse assim que me sentei. A perícia analisou a assinatura, os padrões de compra, os depoimentos. Não há dúvida de que não foi a senhora quem fez essas transações. Senti meu corpo inteiro relaxar. Não percebi que estava prendendo a respiração até precisar soltar o ar. A dívida será cancelada. Seu nome será limpo. O cartão já foi bloqueado e a cobrança suspensa. E meu filho? Fernando ficou sério. Ele assinou a confissão. Com isso e as provas que temos, o caso foi encaminhado para a Delegacia de Crimes Financeiros. Ele será intimado. Pode haver processo criminal. Ele pode ser preso? Pode. Mas depende do juiz, das circunstâncias, se é réu primário.
Não sou advogado, então não posso garantir nada. Mas sim, há essa possibilidade. Eu assenti. Não sabia como me sentir. Aliviada? Culpada? As duas coisas ao mesmo tempo? Dona Teresa. Fernando se inclinou para a frente. Sei que não é da minha conta, mas... A senhora fez a coisa certa. Muitas pessoas nessa situação ficam caladas. Deixam os filhos, os netos, quem for, destruírem sua vida financeira porque têm medo de parecerem más. A senhora foi corajosa. Corajosa. Será que era isso? Ou eu era apenas uma mãe que tinha chegado ao limite? Uma mulher cansada que não tinha mais nada a perder? Obrigada, Fernando. Saí do banco com a sensação de estar flutuando. Livre. Finalmente livre. A dívida não era minha. Meu nome estava limpo. Mas o preço dessa liberdade tinha sido alto demais. 2 semanas depois, Elias apareceu de novo, dessa vez trazendo R$ 200. Do empréstimo, ele disse ficando na porta. Eu ainda não o deixava entrar. Consegui fazer algumas horas extras. Peguei o dinheiro. Ele estava mais magro. Tinha cortes no rosto da barba que tinha tentado fazer sozinho. As roupas estavam limpas, mas velhas e gastas. Ele não parecia o mesmo homem que tinha morado comigo 8 meses atrás. Como você está? Perguntei, e me surpreendi com a minha própria pergunta. Morando num quarto alugado. É pequeno, mas é limpo. Trabalho das 6 da manhã às 3 da tarde no supermercado. À noite faço uns bicos de entrega. Estou pagando minhas contas. E a Patrícia? Ele fez uma careta. Não sei. Não falo com ela desde aquele dia. Ela me mandou uma mensagem dizendo que eu era um covarde e que ela merecia coisa melhor. Ok, Miro. Você merecia coisa melhor também. Ele me olhou surpreso. Mãe, não estou dizendo que perdoei você. Ainda não. Mas aquela mulher te transformou em alguém pior do que você é. Não estou tirando sua culpa. Você fez escolhas terríveis, mas ela te empurrou. Eu sei. E eu fui fraco demais para resistir. Ficamos em silêncio. Um silêncio desconfortável, cheio de coisas não ditas. Recebi uma intimação, ele disse finalmente. Do Ministério Público. Vou ter que ir numa audiência. Eu sei. Você vai estar lá? Não sei. Ele assentiu, engoliu seco. Tudo bem. Eu entendo. Só queria que você soubesse que eu não estou fugindo disso. Eu vou enfrentar. Vou assumir a responsabilidade. Era o mínimo que você podia fazer. Eu sei. Depois que ele foi embora, sentei na varanda. Seu Ellen estava regando as plantas dele e acenou para mim. Acenei de volta. Era estranho como a vida continuava. Como o mundo seguia girando mesmo quando o seu parecia ter parado. Teresa! Dona Tília apareceu com um bolo. Fiz bolo de cenoura, seu preferido. Aceitei e fizemos café juntas. Ela não perguntou sobre o Elias, apesar de certamente ter visto ele na porta. Só conversamos sobre coisas bobas. O tempo, as plantas, o preço do gás. Coisas normais de pessoas normais que não estavam lidando com filhos que as traíram. Mas no meio da conversa, ela pegou minha mão. Você está sendo muito forte. Mais forte do que eu seria. Não estou me sentindo forte. É porque a força de verdade não se sente como força. Se sente como sobrevivência. Essa frase ficou comigo. Sobrevivência. Era isso que eu estava fazendo? Só sobrevivendo? Ou estava reconstruindo algo? As semanas foram se transformando em meses. Elias continuava aparecendo, sempre trazendo dinheiro, sempre ficando na porta, sempre respeitando o espaço que eu tinha criado. Em 3 meses, ele tinha me devolvido R$ 600. Ele estava cumprindo sua palavra. E então, veio a audiência. Era uma segunda-feira nublada. Eu tinha decidido ir. Não sabia por quê. Talvez precisasse ver. Precisasse testemunhar as consequências finais de tudo que tinha acontecido. O fórum era frio e impessoal. Corredores brancos, pessoas apressadas, o cheiro de papel velho e café. Encontrei Elias sentado no banco do lado de fora da sala. Ele estava de terno, um terno velho que eu mesma tinha comprado para ele anos atrás, para uma entrevista de emprego. Estava apertado agora, os ombros marcando o tecido, mas ele tinha feito o esforço de parecer apresentável. Ele me viu e ficou de pé. Mãe, você veio? Vim. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada.
O advogado dele, um defensor público jovem que parecia mais novo que o próprio Elias, nos chamou. A audiência vai começar. Dona Teresa, a senhora não precisa entrar se não quiser. A senhora é a vítima, mas não é obrigada a estar presente. Eu quero entrar. A sala era pequena. O juiz, um homem de uns 60 anos com óculos de armação grossa, sentou-se e começou a ler o processo. Fraude, estelionato, falsificação de documentos. Cada palavra era uma facada. O promotor fez seu trabalho, apresentou as provas, as faturas, a confissão. Pediu pena de 3 anos de prisão e multa. O advogado do Elias falou sobre arrependimento, sobre ser réu primário, sobre ele estar pagando a dívida. Pediu pena alternativa, trabalho comunitário, qualquer coisa menos prisão. E então o juiz olhou para mim. Dona Teresa, a senhora gostaria de fazer alguma declaração? Todos os olhos se viraram para mim. O Elias estava pálido, com as mãos tremendo em cima da mesa. Levantei devagar. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Esse homem, comecei, é meu filho. Eu o criei sozinho. Trabalhei 2, 3 vezes mais para dar a ele tudo que eu não tive. E ele me traiu da pior forma possível. Ele não só roubou meu dinheiro, ele tentou roubar minha dignidade, minha casa, minha paz. Elias baixou a cabeça. Mas eu não estou aqui para pedir que prendam ele, nem para pedir que soltem. Eu estou aqui porque preciso dizer que, apesar de tudo, eu ainda acredito que ele pode mudar. Ele está trabalhando, está me pagando, está assumindo a responsabilidade. E isso, por menor que seja, é algo. O juiz assentiu fazendo anotações. Se o senhor decidir que ele merece uma segunda chance, eu peço que ele faça jus a ela. Se o senhor decidir que ele precisa pagar com prisão, eu vou aceitar essa decisão. Porque a justiça não é minha. Eu já fiz minha parte. Agora é com vocês. Sentei. Meu coração estava disparando, mas eu sentia leve, como se tivesse tirado um peso das costas. O juiz deliberou ali mesmo. Considerando que o réu confessou, está pagando um prejuízo, é réu primário e a vítima não se opõe a uma pena alternativa, condeno Elias Santos a 2 anos de prestação de serviços comunitários, pagamento de multa e proibição de abrir crédito em nome próprio ou de terceiros por 5 anos. A pena de prisão ficará suspensa sob condição do cumprimento integral dessas medidas. Elias quase desabou na cadeira. Não ia para a prisão, mas sua vida tinha mudado para sempre. Quando saímos, ele tentou falar comigo. Mãe, eu não sei como agradecer. Não me agradeça. Eu não fiz aquilo por você. Fiz por mim, porque eu preciso acreditar que ainda existe esperança, que ainda é possível reconstruir algo do que foi quebrado. Eu vou reconstruir, mãe. Eu prometo. Não me promete. Só faz. E vocês? Conseguiriam dar uma segunda chance para alguém que os traiu assim? Conseguiriam acreditar de novo? Ou seria tarde demais? Porque para mim, eu ainda não sabia. Ainda estava descobrindo. Os meses continuaram passando. Elias me pagou integralmente em 6 meses, R$ 1.000, centavo por centavo. Ele trabalhava tanto que eu ficava preocupada que ele fosse adoecer, mas ele continuava, teimoso, determinado. E começou a mudar outras coisas. Fez um curso online de logística, foi promovido no supermercado para supervisor. Começou a economizar para alugar um apartamento de verdade, não só um quarto. A cada 15 dias, ele aparecia na minha porta. Não para pedir nada, não para cobrar perdão, só para me dar notícias, me contar sobre o trabalho, sobre os cursos, sobre os pequenos sucessos. E eu ouvia. No começo, da porta mesmo. Depois comecei a deixar ele entrar na varanda. Nunca dentro de casa. A varanda era um limite. Um dia, ele trouxe uma planta. Lembra que você sempre quis ter uma roseira? Achei essa num sebo. Não é muito bonita agora, mas se cuidar bem, dizem que floresce. Aceitei a planta. Era pequena, com apenas alguns galhos tortos, mas tinha potencial. Obrigada. Mãe, eu sei que ainda tenho muito que provar. Eu sei que você ainda não confia em mim, e eu entendo, mas eu queria te dizer que eu estou orgulhoso de você. Olhei para ela surpresa. Você me ensinou a lição mais importante da minha vida, que amor não significa aceitar tudo,
que cuidar de alguém às vezes significa deixar eles caírem para que aprendam a se levantar sozinhos. Você foi a mãe mais forte que eu poderia ter. E eu fui um filho terrível. Mas estou tentando ser melhor. Senti as lágrimas virem. Lutei contra elas, mas era inútil. Eu também estou tentando, admiti. Tentando perdoar. Tentando esquecer. Mas é difícil. Eu sei. E não vou apressar você. Vou estar aqui. Cada semana, cada mês, cada ano que for necessário. Vou estar aqui provando que mudei. Depois que ele foi embora, plantei a roseira no jardim, na frente da casa, onde eu pudesse ver todo dia. Regava todo dia, cuidava, esperava. As flores não vieram rápido, levou 3 meses. Mas um dia, uma manhã de domingo, eu vi. Uma pequena rosa vermelha tinha desabrochado, frágil, mas ali, viva. Tirei uma foto e mandei para o Elias. Ele respondeu em segundos. Viu? Disse que era possível. Sorriam pela primeira vez em meses. A casa estava diferente agora. Não era mais apenas uma fortaleza. Era meu santuário de novo. Eu tinha colocado flores novas, pintado as paredes, trocado algumas mobílias. Não porque a Patrícia tinha sugerido, mas porque eu queria. Porque era meu espaço. Seu Hélio começou a vir tomar café comigo às sextas. Dona Otília e eu viramos parceiras de caminhada matinal. A vizinha do número 42, Jéssica, uma moça jovem que tinha acabado de ter bebê, começou a pedir conselhos para mim. A senhora criou um filho sozinha, né? Como fez? E eu compartilhava o que tinha aprendido, os acertos e principalmente os erros. Um dia, 4 meses depois da audiência, recebi um envelope pelo correio. Dentro, uma carta. Mãe, sei que você disse para eu não fazer promessas, só fazer. Então é isso que estou fazendo, mas preciso colocar algumas coisas no papel porque não sou bom falando cara a cara. Consegui alugar um apartamento de 1 quarto na Zona Leste. É pequeno, mas é meu. Pago do meu trabalho. Fui promovido de novo, agora sou coordenador de turno. Terminei o curso de logística e comecei outro de administração. Mas o mais importante, estou fazendo terapia. Comecei há 2 meses. E está me ajudando a entender muita coisa. Sobre mim, sobre minhas escolhas, sobre por que sempre fugi das responsabilidades. O terapeuta me fez escrever uma lista de tudo o que fiz de errado com você. Foi a coisa mais difícil que já fiz. A lista tem 3 páginas. 3 páginas, mãe. E cada linha me fez chorar. Não estou te escrevendo para pedir perdão, só para te dizer que estou finalmente crescendo. Com 43 anos, mas crescendo. Você me salvou. Naquele dia em que me expulsou, quando armou aquela cena com o ketchup, quando me forçou a ensinar a confissão, você me salvou de mim mesmo. E eu sou eternamente grato. Estou plantando minha própria roseira aqui. Comprei uma muda no mercado. Todo dia eu olho para ela e penso em você. Penso em recomeçar. Um dia, se você permitir, gostaria de te mostrar meu apartamento. Gostaria de fazer um jantar para você. Nada elegante, só macarrão com molho e salada, mas feito com amor, sem pressão. Só quando e se você quiser, com amor e arrependimento, Elias. Guardei a carta. Li de novo no dia seguinte. E no outro. E no outro. E numa quinta-feira, 3 semanas depois, peguei o telefone e liguei para ele. Alô? Elias, sou eu. Silêncio. Então, mãe? Sobre aquele jantar. Que dia você está livre? Ouvi ele engasgar. Você quer vir? Quero. Mãe, Sério? Mesmo? Sério, mas tem condições. Nada de conversas pesadas, nada de pedidos de desculpa. Só um jantar. Uma conversa normal, como 2 pessoas que estão tentando se reconhecer. Sim, claro. Pode ser sábado? Pode. No sábado vesti minha roupa boa. Dona Otília me ajudou com o cabelo. Você está fazendo a coisa certa, ela disse segurando minha mão. Estou fazendo a coisa possível, corrigi. Não sei se é certa. O apartamento dele era realmente pequeno. 1 quarto e sala, cozinha minúscula, banheiro que mal cabia uma pessoa. Mas estava limpo, organizado. Havia um livro sobre administração na mesinha de centro.
conta de luz paga em cima da geladeira, foto minha na estante, uma foto antiga de quando ele tinha 10 anos e me abraçava depois da apresentação da escola. Bem-vindo à minha casa, ele disse, e havia orgulho genuíno na voz. Jantamos macarrão com molho de tomate e salada. Não era a melhor comida do mundo, mas estava feita com cuidado, com atenção. Conversamos sobre coisas simples, o trabalho dele, meu jardim, as notícias, como duas pessoas normais, e era estranho, mas bom. Na hora de ir embora, ele me acompanhou até o ponto de ônibus. Obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite. Posso te abraçar? Hesitei, mas então assenti. Foi um abraço rápido, cuidadoso, como se ambos tivéssemos medo de quebrar algo frágil que estava se reconstruindo. Até mais, filho. E no ônibus voltando, olhando pela janela para a cidade noturna, eu pensei, talvez não seja sobre perdoar completamente. Talvez seja sobre aprender a conviver com o que foi quebrado enquanto se constrói algo novo. A roseira em meu jardim tinha 5 flores agora, pequenas, delicadas, mas crescendo. E eu também estava crescendo, de um jeito que nunca imaginei que precisasse. 6 meses depois daquele primeiro jantar, minha vida tinha se tornado algo que eu nunca imaginei. Não era a vida de antes, aquela ingenuidade de achar que família era perfeita só porque compartilhava sangue. Mas também não era mais aquela dor aguda, aquela ferida aberta que sangrava a cada lembrança. Era algo novo, algo que eu estava aprendendo a amar. Era uma manhã de sábado quando meu telefone tocou. Elias, claro. Ele me ligava toda semana agora, sempre no mesmo horário, 9 da manhã, depois que terminava o turno da noite no supermercado. Bom dia. Bom dia, filho. Filho. Eu tinha voltado a chamá-lo assim. Não aconteceu de uma hora para outra. Foi gradual, como tudo nesse processo. Um dia a palavra simplesmente saiu, natural, e nenhum de nós comentou. Mas eu sei que ele percebeu, porque sua voz ficou mais suave depois disso. Você está livre hoje à tarde? Estou, por quê? Queria te mostrar uma coisa, pode ser? Havia entusiasmo na voz dele. O tipo de entusiasmo que eu não ouvia desde que ele era criança e tinha ganhado aquela bicicleta vermelha de aniversário. Pode. Que horas? 3 da tarde? Eu te busco. Ele tinha comprado um carro. Não era novo. Era um Gol 2010 que ele tinha economizado durante meses para comprar à vista. Quando me mostrou pela primeira vez, as mãos dele tremiam de orgulho. É meu, mãe. Comprei com meu dinheiro. Sem dívidas, sem empréstimos, meu. Às 3 em ponto, ele buzinou na frente de casa. Entrei no carro e ele estava diferente. Não só mais magro ou mais cuidado. Era algo interno. Havia uma leveza nos olhos dele que não existia antes. Para onde vamos? Surpresa. Ele dirigiu por 40 minutos. Saímos da Zona Sul, passamos pelo centro, fomos para um bairro que eu não conhecia. Casas simples, ruas arborizadas, crianças brincando na calçada. Ele parou em frente a uma casa pequena. Terra, pintada de branco com detalhes azuis, um jardim na frente que precisava de cuidados, mas tinha potencial. Que lugar é esse? Ele me olhou com aquele sorriso nervoso que eu conhecia tão bem. É minha? Quer dizer, vai ser. Fechei o negócio ontem. Estou comprando. Meu coração pulou. Você está comprando uma casa? Com o financiamento do banco. 30% de entrada que eu juntei nesses meses e o resto eu vou pagar em 15 anos. Vem, deixa eu te mostrar. Descemos do carro e ele abriu o portão. A casa era realmente pequena. 2 quartos, sala e cozinha conjugadas, um banheiro, quintal nos fundos. Mas estava limpa. Vazia, mas limpa. Ainda não tenho móveis, ele disse, andando pela sala. Mas vou comprando aos poucos. Com calma, do jeito certo. Do jeito certo. Essas palavras significavam tanto vindo dele. E olha aqui, ele me levou para o quintal. Pensei em fazer uma horta. Você pode me ensinar? Sei que você sempre quis ter uma e nunca teve espaço suficiente. Olhei para o quintal. Era grande o suficiente para a horta, para flores, para a vida. Seria ótimo, eu disse. E minha voz saiu embargada. Sentamos nos degraus na varanda dos fundos. O sol da tarde batia morno, gostoso. Havia um silêncio confortável entre nós.
O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que se conhecem profundamente. Mãe, ele disse depois de um tempo, eu sei que ainda tenho muito que compensar. Sei que o que fiz não tem volta. Mas quero que você saiba que cada dia, cada conquista, cada coisa boa que acontece agora, eu penso em você. Penso em como você me salvou quando se recusou a me salvar. Virei para olhá-lo. Como assim? A vida toda você me salvou. Toda vez que eu falava, você estava lá para aparar a minha queda. E eu me acostumei com isso. Me acomodei. Virei um homem de 43 anos que esperava que a mãe resolvesse tudo. Mas quando você me expulsou, quando me forçou a assinar aquela confissão, quando disse não, você finalmente me salvou de verdade. Me salvou de mim mesmo. Senti as lágrimas virem. Ultimamente eu chorava por qualquer coisa. Dona Otília dizia que era porque eu estava finalmente deixando sair tudo que tinha guardado por anos. Eu não sabia se estava fazendo a coisa certa, admiti. Cada dia eu acordava me perguntando se não tinha sido cruel demais, se não devia ter dado mais uma chance. Você me deu chances demais. Era hora de dar consequências. Ele pegou minha mão. Suas mãos estavam calejadas agora de tanto trabalhar. Mãos de alguém que conhece esforço. Obrigado por ter desistido de me proteger, por ter me deixado cair, por ter me ensinado que eu precisava aprender a levantar sozinho. Choramos juntos ali, sentados nos degraus daquela casa que ele tinha conquistado com o próprio suor. E era diferente de todos os choros anteriores. Era um choro de cura, não de dor. Você vai vir me visitar aqui? Ele perguntou quando nos acalmamos. Vou, e vou te ajudar a fazer essa horta. E talvez... Ele hesitou. Talvez um dia você possa me ajudar a escolher móveis? Não sei nada sobre decoração. Sorri. Adoraria. Ficamos lá até o sol começar a se pôr. Ele me contou sobre os planos para a casa, sobre a promoção que tinha recebido no trabalho, sobre o curso de administração que estava terminando. Falava com paixão, com objetivo, com direção. Era um homem diferente do que tinha entrado na minha casa 8 meses atrás. Quando me levou de volta para casa, já era noite. Ele desceu do carro para me acompanhar até a porta, como sempre fazia. Mãe, ele disse antes de eu entrar. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Você me perdoou? A pergunta ficou suspensa no ar entre nós. Eu podia sentir o peso dela, a importância dela para ela. Estou no processo de perdoar. Respondi honestamente. Alguns dias é mais fácil que outros. Alguns dias eu ainda sinto raiva. Alguns dias eu ainda lembro de tudo e dói. Mas a maioria dos dias agora eu consigo ver você como você é hoje, não como você foi. E isso é um começo. Ele assentiu, engolindo as lágrimas. É mais do que eu mereço. Não é sobre merecer, Elias. É sobre crescer. Ambos. Depois que ele foi embora, entrei em casa e fui direto para o jardim. A roseira estava enorme agora, cheia de botões e flores. Eu cuidava dela religiosamente e ela retribuía com beleza. Seu Hélio estava na varanda dele, como sempre nesse horário. Acenei e ele veio até a cerca que separava nossos quintais. Boa noite, Teresa. Vi o rapaz te trazendo. Como foi? Ele comprou uma casa. Sério? Que maravilha! Ele está bem. Realmente bem. Seu Hélio sorriu. E você? Como está? Pensei na pergunta. Como eu estava? Estava ferida ainda? Sim. Estava curada? Não completamente. Mas estava caminhando. Estava crescendo. Estou encontrando minha paz, respondi. É tudo que podemos pedir dessa vida maluca. Naquela noite, antes de dormir, escrevi no meu diário. Tinha começado a escrever depois de tudo que aconteceu. A terapeuta que comecei a ver, sim, eu também estava fazendo terapia, tinha sugerido. Disse que ajudaria a processar. Hoje o Elias me mostrou a casa dele, a casa que ele comprou com o próprio trabalho. E eu senti orgulho. Não achei que sentiria de novo, mas senti. Ele está se tornando o homem que sempre quis que ele fosse. E eu estou me tornando a mulher que preciso ser. Alguém que ama, mas com limites. Alguém que cuida, mas não sufoca. Alguém que perdoa, mas não esquece. A casa continua sendo minha fortaleza. Mas agora ela também é meu lugar de paz, não só de defesa. E
isso muda tudo. As semanas seguintes trouxeram uma rotina nova. Sábados, eu ia até a casa do Elias e trabalhávamos juntos no quintal. Ele cavava, eu plantava. Fizemos canteiros de alface, tomate, pimentão, plantamos flores nas bordas. Ele trabalhava duro e eu ensinava tudo o que sabia. Dona Otília às vezes ia junto. Ela adorava dar palpites sobre onde plantar o quê. A alface precisa de sombra parcial, menino. Não põe no sol direto. Era bonito ver a casa dele ganhando vida. Aos poucos, ele comprava móveis. Uma mesa de segunda mão que ele mesmo lixou e pintou. Um sofá simples, mas confortável. Quadros baratos, mas escolhidos com cuidado. Cada objeto tinha história, tinha suor, tinha significado. Um dia, 3 meses depois que ele me mostrou a casa, ele me ligou. Mãe, posso te fazer um pedido? Pode. Queria fazer um almoço. Para você, para Dona Otília, para seu Hélio, para as pessoas que ficaram do meu lado mesmo quando eu não merecia. Você acha que eles viriam? Acho que sim. No domingo seguinte, estávamos todos lá. Eu, Dona Otília, seu Hélio, Jéssica do número 42 com o bebê. Elias tinha feito churrasco, arroz, salada com legumes da horta que plantamos juntos. Vê-lo ali, cercado de pessoas, rindo, servindo comida, perguntando se estava tudo bom, foi como ver um estranho e meu filho ao mesmo tempo. O menino que ele foi estava ali, nos gestos, no sorriso. Mas o homem que ele estava se tornando era novo. Um brinde. Seu Hélio levantou um copo de refrigerante. Ao recomeço, ao trabalho honesto, à família que escolhemos, não só a que nascemos. Brindamos. E naquele momento, naquela casa pequena com quintal cheio de vida, cercada por pessoas que me apoiaram nos momentos mais escuros, eu entendi algo fundamental. Família não é sobre nunca errar. É sobre como você lida com os erros quando eles acontecem. Elias errou. Gravemente. De formas que quase nos destruíram. Mas ele também escolheu mudar. Escolheu assumir responsabilidade. Escolheu crescer mesmo quando doeu. Eu escolhi me proteger. Escolhi estabelecer limites. Mas também escolhi deixar a porta entreaberta para a possibilidade de reconstrução. Não foi fraqueza. Foi sabedoria. Depois do almoço, Elias me chamou para dentro de casa. No quarto que ele estava usando como escritório, havia uma mesa pequena com papéis espalhados. Queria te mostrar uma coisa. Era um plano. Um plano detalhado com planilhas, cálculos, datas. Estou me preparando para abrir minha própria empresa. Pequena, só eu no começo. Consultoria em logística. O professor do curso disse que tenho talento para isso. Sério? Sério. E olha aqui, ele apontou para uma linha na planilha. Calculei tudo. Vou continuar no supermercado por mais um ano, economizar, fazer mais cursos. E então vou tentar, do jeito certo, sem atalhos, sem dívidas que não posso pagar. Olhei para aquelas planilhas, para aquele planejamento cuidadoso e vi décadas de lições finalmente sendo aprendidas. Estou orgulhosa de você. As palavras saíram antes que eu pudesse pensar, mas eram verdadeiras. Ele me olhou, os olhos brilhando. Sério? Sério. Do homem que você está se tornando, do esforço que está fazendo, de cada escolha certa que faz todo dia. Ele me abraçou. E dessa vez eu não hesitei. Abracei de volta, forte e apertado. Não era o mesmo abraço de antes. Era melhor. Porque era baseado em verdade, não em ilusão. Os meses continuaram passando. A rotina se estabeleceu. Ele trabalhava, estudava, cuidava da casa. Eu cuidava da minha vida, dos meus vizinhos, do meu jardim. Nos encontrávamos toda semana, às vezes na casa dele, às vezes na minha. Mas sempre com respeito, sempre com os limites que estabelecemos. Ele nunca mais tentou me manipular. Nunca mais mentiu, nem sobre coisas pequenas. Quando tinha dificuldades financeiras, me contava, mas não pedia ajuda. Só compartilhava, como adultos fazem. E eu aprendi a não me sentir culpada por não correr para resolver seus problemas. Aprendi que deixá-lo lutar era a maior forma de amor que eu podia oferecer. 1 ano depois da manhã do ketchup, sim, a gente começou a chamar assim, a manhã do ketchup. Estávamos sentados na varanda da minha casa. Minha casa, que continuava sendo minha fortaleza,
meu refúgio, mas que agora também era um lugar de alegria. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Como você encontrou coragem para fazer aquilo? Para me expulsar? Para armar aquela cena maluca? Para ir até o fim mesmo sabendo que eu poderia ser preso? Pensei cuidadosamente antes de responder. Não foi coragem, foi desespero. Eu tinha chegado num ponto onde tinha duas escolhas, me destruir ou me salvar. E finalmente, depois de 68 anos, escolhi me salvar. Mas você me salvou também no processo. Talvez. Ou talvez você tenha se salvado. Eu só abri a porta. Você que escolheu passar por ela. Ele ficou quieto, processando. Depois disse, sabe o que mais aprendi com tudo isso? O quê? Que amor de verdade não é sobre proteger alguém de todas as consequências. É sobre deixar as consequências acontecerem e estar lá do outro lado, quando elas passarem, se a pessoa estiver disposta a aprender. Sorri. Levei 68 anos para aprender isso. Você aprendeu com 44. Está melhor que eu. Aprendi porque você me ensinou. Do jeito mais duro possível, mas ensinou. A roseira ao nosso lado estava enorme agora, cheia de rosas vermelhas que perfumavam todo o jardim. Eu tinha pego mudas dela e plantado na casa do Elias. Ambas estavam florescendo. Sabe o que eu queria que as pessoas que estão ouvindo essa história entendessem? Eu disse, olhando para as rosas. O quê? Que estabelecer limites não é crueldade. Que proteger sua paz não é egoísmo. Que você pode amar alguém profundamente e ainda assim dizer não. E que às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer é deixar alguém enfrentar as consequências de suas próprias escolhas. Ele assentiu. E que nunca é tarde para mudar, mesmo aos 43, mesmo aos 68, eu adicionei. Porque eu também mudei. Aprendi a me valorizar. Aprendi que minha paz importa. Aprendi que posso ser mãe sem ser mártir. Ficamos ali até o sol começar a se pôr, como tínhamos feito tantas vezes naquele ano. A diferença era que agora eu não estava sempre esperando a próxima decepção. Não estava sempre com medo de que ele voltaria a ser quem foi, porque mesmo que voltasse, eu sabia que estaria bem. Tinha minha casa, minha paz, minha força, e ninguém podia tirar isso de mim nunca mais. Mãe, Elias disse enquanto se preparava para ir embora. Obrigado. Por quê? Por não ter desistido de mim mesmo quando desistiu de me proteger. Por ter segurado a porta entreaberta mesmo quando eu não merecia. Por estar aqui agora. Obrigado a você por ter feito o trabalho duro de mudar. Eu não podia fazer isso por você. Você teve que escolher. Ele foi embora naquela noite e eu fiquei na varanda, olhando as estrelas. Dona Tília estava na varanda dela, fazendo a mesma coisa. Teresa! Ela chamou. Está tudo bem aí? Está, respondi. Está tudo bem. E estava. Não era perfeito. Ainda havia dias difíceis. Ainda havia memórias que doíam. Ainda havia momentos em que a raiva voltava. Mas, no geral, estava bem. Minha casa continuava sendo minha. Minha paz continuava sendo minha. E meu filho, finalmente, estava aprendendo a ser dele mesmo. Entrei em casa e fui para o quarto. Na penteadeira, ao lado da escritura da casa que tinha defendido com unhas e dentes, havia uma foto nova. Eu e Elias no quintal da casa dele, com as mãos sujas de terra, sorrindo para a câmera. Dona Tília tinha tirado. Peguei a foto e sorri. Não era a família perfeita que imaginei quando ele nasceu, mas era real. Era honesta. Era nossa. Antes de dormir, pensei em tudo que tinha acontecido. No menino do ketchup, nos gritos da Patrícia, no medo que senti, na força que encontrei, na jornada que ambos fizemos desde então. E pensei em vocês, que acompanharam essa história até aqui. Se você está passando por algo parecido, se tem alguém na sua vida que está te sugando, te manipulando, te destruindo aos poucos, saiba que você tem o direito de dizer não. Tem o direito de proteger sua paz. Tem o direito de estabelecer limites, mesmo que a pessoa seja família. Amor não significa aceitar tudo. Amor significa querer o melhor para alguém, e às vezes o melhor é deixar que caiam para que aprendam a se levantar. Demorou mais de um ano, mas meu filho aprendeu.
Eu também. A casa continua sendo minha. As rosas continuam florescendo. E eu continuo aqui, vivendo a vida que construí com minhas próprias mãos, protegendo a paz pela qual lutei tanto. Porque no final, essa é a história mais importante. A história de como aprendi a me salvar. Obrigada por terem chegado até o fim. Se essa história te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Com alguém que precisa saber que é possível estabelecer limites e ainda assim ter amor. Que é possível recomeçar em qualquer idade. Que é possível florescer mesmo depois de quase ser arrancada pela raiz. As rosas do meu jardim são a prova disso.